Existem conversas que informam, existem conversas que transformam. Eu sou Maiana Mustafa e há anos acompanho mulheres em uma das jornadas mais desafiadoras da vida delas, a maternidade. E hoje nós vamos fazer algo diferente aqui no podcast. Primeiro, eu estou sentada numa cadeira diferente. Eu estou sentada numa cadeira de entrevistada. E eu trouxe alguém muito especial para que a gente faça o episódio 2 de relacionamento construção de relacionamento saudável. E o primeiro episódio foi feito com meu marido e ele vai vir de volta, só que num lugar diferente. Seja bem-vindo, amor. Lindo. Obrigado, meu amor. Então, Maiana... Veio me entrevistar agora, hein? Pois é. E aí, essa posição é até mais confortável, viu? Ah, você ficou mais confortável. Com certeza. Que bom, que bom. A gente vai bater um papo com vocês, né? O Pablo vai trazer alguns temas para a gente fazer, discorrer sobre aquilo que mina, né, a construção desse relacionamento saudável. E isso é baseado em dados de consultório, isso é baseado em dados, né? Quando a gente olha para estruturas, né, emocionais advindas de relacionamento de casal. Sou todas ouvido, Pablo, tô aqui. Baseado nos seus atendimentos, você entende que o ciúmes é um dos pontos mais abordados, mais citados pelas mulheres e homens? Sim. O ciúme eu gosto de explicar em site terapêutico que o ciúme ele advém de uma segurança naquela relação, né? Então, se teve uma quebra de segurança ou existe uma insegurança latente nessa relação, o indivíduo ele vai utilizar do ciúme como algo para a manifestação do desconforto sentido na relação. Então, existem casos de homens e mulheres, né? Então, quando a gente olha para o ciúme, naturalmente, as pessoas entendem que isso vem mais de um viés feminino, mas não, existem homens também que sentem ciúmes, e esse ciúme advém dessa quebra de como esse indivíduo se sente seguro nesse relacionamento. Então, quando eu recebo em set terapêutico, Pablo, pessoas vivendo sobre essa estratégia, vamos assim dizer, do ciúme, eu convido a reflexão do quanto esse indivíduo ele tem se sentido inseguro nessa relação. E aí, qual é a surpresa disso, né? Ele não sabia que ele estava nesse lugar de insegurança e ele acreditava que o ciúme estava presente por causa do comportamento do outro. É o outro que me provoca isso, Maiana. É o outro que tem segredinhos, tem esconderijos, tem senha no celular. Senha no celular, perfeito, seu Pablo. E isso faz com que a mulher ela termine, ou o homem termine tendo muito ciúme. E aí, Pablo trouxe um ponto extremamente importante, né? Quando ele fala assim, ela tem ciúme ali, por exemplo, que tem a senha no celular. Ou seja, o comportamento do outro, né, me gera essa sensação de insegurança. E ela vai sim, ou ele sim vai fazer o questionamento, mas vem cá, por que o outro tem uma senha no celular? O que tem nesse celular que eu não posso ter acesso? E óbvio que a gente defende a liberdade do ser humano. É óbvio que a gente defende a liberdade de você ter os seus objetos pessoais e ninguém está invadindo o seu espaço. Mas a partir do momento em que eu estou preocupado o tempo inteiro se o meu esposo ou a minha parceira não pode pegar o meu celular, tem que estar sem, eu tenho que desbloquear e entregar, ou eu estou em estado de alerta o tempo inteiro porque aquele telefone pode ser visto pelo meu parceiro e pela minha parceira, é óbvio que existe algo que você não quer ver. E isso pode gerar ainda mais desconforto nessa relação. E uma coisa que eu observo do ciúme, Pablo, é esse estremecimento dessa família aqui, desse casal, que está inseguro porque algo anteriormente aconteceu. E esse algo anteriormente aconteceu é algo que é muito tratado em set terapêutico. Adivinha o quê? Traição? A traição, Pablo. Mas antes da gente chegar lá, eu queria entender um pouquinho. Você falou de insegurança. Isso.
Como é possível que o parceiro ele consiga passar segurança a ponto de deixar a mulher ou o homem mais seguro, né? Diminua esses ciúmes, porque acontece, como você explicou muito bem, aconteceu porque ele estava inseguro por determinado motivo. Então, como é que um homem ou a mulher consegue passar mais segurança? O que que você sugere que ele poderia fazer para que consiga melhorar esse relacionamento? Eu percebi que ele, nesse lugar de entrevistado, ele tá arrasando, viu? Tá mais seguro, viu? Vou trazer ele nos próximos episódios nesse lugar. Tá ótimo me entrevistando. Vamos lá. Gostei, viu, More? O que precisa acontecer nessa relação para que o homem ou a mulher se sinta seguro, para que diminua essa sensação de ciúmes? Todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo gosta de ser visto. Todo mundo gosta de pertencer a algo, tá? Então essa é uma regra máxima. Todo mundo gosta de ser amado, todo mundo gosta de ser visto. Existe dentro dessa relação a sensação de não ser visto e não ser amado, ponto. A gente começa a partir disso. Então, se é importante para a mulher ou para o homem, né, dentro dessa estrutura que eu trouxe, de ser visto e ser amado, vamos estabelecer alguns acordos. Então, para que eu me sinta visto e amado, eu gostaria que a gente tivesse conversas toda semana. Eu gostaria que eu partilhasse mais o meu financeiro com você e você comigo. Então, cada casal, cada pessoa, ela vai ter o seu próprio senso de segurança. Então, para que eu me sinta confortável na nossa relação e eu não ative o campo do ciúme, eu preciso saber o quanto eu me sinto amada, desejada, querida por você, o quanto você quer estar presente na minha vida, o quanto você me traz a segurança financeira, né, que através da gente conversar sobre o dinheiro, né, a gente tem o compartilhamento dos nossos bancos, dos nossos investimentos. Se existe algo que você não quero te dizer, Maiana, não quero te falar, isso vai me gerar uma insegurança, porque eu acredito que se existe algo escondido na relação, existe algo que está obscuro na relação, isso vai gerar uma insegurança. E isso pode abrir uma porta para esse ciúme. Então, não existe relacionamento saudável com mentira. Ponto. Não existe relacionamento saudável com aquilo que meu marido ou minha esposa não pode saber. Por quê? Porque estamos compartilhando a vida com duas pessoas. Se existe algo que você precisa esconder, e se existe algo que esse outro precisa esconder, existe alguma vulnerabilidade e fragilidade nessa relação. Porque se eu preciso esconder para você que eu peguei um investimento para aplicar algo no meu negócio, e significa que nós não conversamos o suficiente para que aquilo que eu tomei de decisão, né, eu passei por cima de algo que você disse, mas acho que não é legal a gente investir nisso agora. Eu passei por cima de nossa conversa, de nossa decisão e fiz algo de maneira arbitrária e não quero que você saiba. Então, o que eu estou fazendo com você, eu estou te traindo, eu estou traindo esse relacionamento de casal e é óbvio que se um dia você descobre isso vai doer como a traição e a partir desse momento você vai se sentir inseguro comigo porque eu fiz algo que você não sabia e isso pode abrir uma possibilidade de você começar a sentir ciúme. Então, eu acredito que existem parâmetros, existem atributos que um casal pode conversar, um casal pode eleger daquilo que é importante para ter segurança. E, para mim, o primaz da segurança é a verdade, Pablo. Eu não acredito em relacionamento seguro sem verdade. Eu não acredito em relacionamento seguro com mentira. Eu já atendi famílias em que o marido ou a mulher não sabe quanto um outro ganha. Ele não pode saber, mas ele não pode saber por quê. Ele não pode saber porque eu acho que a gente tem que ter uma partezinha que o outro não sabe. Que partezinha é essa? Por que você precisa esconder essa partezinha do outro? Se você quer muito uma entrega, se você quer muito uma confiança para esse parceiro, para essa parceira, por que você não se entrega por inteiro? Você está entregando uma partezinha sua. Então, eu acredito que o primaz ali desse lugar de segurança
é a verdade, é a entrega, é você me enxergar em completude, a que ficou chateada com você. A gente tem uma história muito bacana, né? Uma vez, gente, eu queria fazer um investimento num negócio, era um aparelho, né, amor? Deixa eu contar essa história amanhã, né? Vamos lá. Logo no início do atendimento presencial da Maiana, ela queria trazer algo revolucionário, porque Maiana sempre foi assim, né? Eu quero ser pioneira em determinados itens e etc. Tem que ser um negocinho Então, assim diferente, né, Pablo? Tudo que ela pratica hoje, nós fomos a cobaia. Então, Contou um se ela segredo. pratica hoje com os pacientes, é porque deu certo pra gente, tá? Então, Não existe nada que não foi não aplicado. é nada por né? achismo. Então, entendam isso. Primeiro estudamos, entendemos o quanto isso está dentro, né, dentro do científico e aplicado em várias pessoas, e aquilo funciona, né? Então existe sim, né, os estudos que a gente observa funcionando em famílias de outros estados, em famílias que já aplicavam aquilo antes, e mulheres que já aplicavam aquilo antes, homens que já aplicavam aquilo antes, e eu sou muito deixa eu experimentar em mim, porque eu gosto de saber exatamente o quanto a experiência daquilo, é óbvio que a minha experiência e a experiência quando o Pablo fizer aquilo vai ser diferente, mas eu tenho mais robustez para conduzir o meu paciente a partir do momento que ele está passando por uma terapia diferenciada. Então, o que é isso? Então, eu sou psicanalista e trago terapias integradas. Então, eu preciso ter experimentado essas terapias integradas até para na hora de uma condução mais assertiva. Então, eu experimento tudo. Pablo experimenta tudo. Então, eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu falei assim, Pablo, descobri a microfisioterapia, um negócio revolucionário. Ele disse, lá vem Maiana. Lá vem essa mulher. Eu disse, amor, fica à vontade, se você quiser, eu não. Já marcou o meu amor. E a gente vai, experimenta. Nossa, Pablo, olha quanto isso gerou de consciência. Olha isso como já mudou pra gente, olha isso. E a gente vai. E eu era muito cético, né? Tecnologia, né, gente? E aí, tipo, Maiana queria... Não, mas tem tal coisa... Ela falou, não marque pra mim, não. Vá você primeiro, faça o negócio, depois Depois eu falo, que dia que eu vou? E para justamente entender porque precisa ter esse apoio, né? E uma coisa eu quero trazer, amor. O que te levou a você começar também a fazer... Você me revelou que foram os resultados que você começou a ver em mim. Existe algo a mais? Ou você começou a ceder essa rigidez, porque faz parte do trabalho que você executa, para você começar a mergulhar nessas terapias que não estavam ali no teu dia a dia? Então a gente vai ter que voltar um pouco mais, viu? Vamos lá. Como eu percebi que eu estava muito rígido, né? Foi num belo dia que minha esposa, linda e maravilhosa, foi fazer um aniversário para mim de 30 anos. Quando eu fui completar meus 30 anos, ela foi fazer uma festa surpresa para mim. Muito legal. Separou minha família toda, todos os meus amigos e etc. Não, foi no playground de uma amiga. De uma amiga, nossa. querida. E eu muito tem que rir, porque isso aí depois... Oh, meu Deus do céu. Eu muito rígido. Com o novo, né? Com o novo, não gostava de mudanças, bem cético e etc. E tava bem reticente. Não, vamos passar aqui rapidinho, porque o combinado era ir para um restaurante. Minha irmã tinha me ligado dizendo, não, eu tô te esperando já aqui no restaurante, etc. E aí, minha esposa, não, vamos passar aqui rapidinho, que a gente vai pegar nossa amiga, que ela vai com a gente. E aí eu já comecei a reclamar. Não, e ela não tem carro? Por que ela não vai sozinha? E etc. Então já começou esse ponto. Não, mas ela tá sem carro, o carro tá no conceito. Eu falei, não, tudo bem, eu vou buscar. A gente vai buscar. Quando chegou lá, demoraram demais. E aí minha avó, que estava conosco,
Que hoje ela... Gente, eu bolei um plano perfeito, viu? Eu bolei um plano perfeito, porque a gente ia buscar essa amiga, e aí ela ia demorar de descer, aí a vozinha dele ia sentir vontade de ir ao banheiro, e ele é muito apaixonado, assim, sempre foi, né? Deus que tenha lá, muito maravilhosa, né? Maria de Lourdes Diva, um feminino poderoso na família da gente, Mustafa, ela é muito linda. E ela, ó, chega a me arrepio falando dela, porque ela realmente é muito E ela queria ir no desbravadora. banheiro. E ele levaria ela no banheiro, eu tinha certeza absoluta que ele levaria ela no banheiro, ele não deixaria a vozinha ir no banheiro num lugar desconhecido, óbvio, eu fiz todo ali uma previsibilidade, e adivinha só o que aconteceu? Pablo não queria sair do carro. E aí, porque assim, a gente tinha acabado de sair de casa, e minha avó falou, não, eu quero... No banheiro. Meu filho, eu quero ir no banheiro, ela me chamando de filho. Meu filho, eu quero ir no banheiro. Eu falei, não, pô, vó, você acabou de sair de casa. Você quer ir no banheiro pra quê? Não, a gente não... Aguenta um pouquinho aí que a gente já tá chegando no restaurante. Aí, só que ela não sustentou isso, né? Não, eu tô apertada, etc. Não, não. Aí ela falou assim, não, levante, vamos sair do carro, que querem colocar um presente ali no carro de surpresa pra você. Eu falei, tá bom. Aí eu já comecei a olhar assim, falei, poxa, tá, já reclamando, né? Porque eu reclamava muito naquela época. Aí eu levantei, a gente saiu, demorou um pouquinho, eu falei, será que já deu tempo, vó? Acho que deu. A gente voltou pro carro e pronto. E aí eu comecei a ligar pra Maiana, Maiana, eu vou sair, minha irmã, Micheline, já tá no restaurante, eu já vou sair, etc. Resumindo a história, gente. Era uma festa surpresa, veio todo mundo da festa e veio até o carro, estouraram confete, etc. Eu fiquei tão envergonhado, mas tão decepcionado comigo mesmo, que eu falei, não é possível que eu possa ser assim. Não, e a partir de hoje isso precisa mudar. Eu preciso fazer diferente. E aí, esse foi um dos gatilhos que me fez eu parar de ser tão rígido e etc. Então, quando a Maiana começou a trazer coisas novas, no início, foi difícil para mim entender que eu precisava aceitar algumas coisas. Mas como eu comecei a ver a melhora dela, a evolução dela, e isso começou a reverberar para mim e pro nosso relacionamento, e aí eu comecei a atender, né, a aceitar o que ela estava propondo, e começou a fazer diferença, começou a mudar drasticamente em tudo, microfisioterapia, alimentação saudável, terapia e etc. Constelação. Então, é um próximo tema aí que eu estou me preparando para isso. Mas isso foi que culminou assim para que a gente conseguisse mudar, virar a chave. E hoje, gente, tem coisas que eu não digo pra ele que eu estou fazendo, e ele disse, o que você tá fazendo de novo que não me falou ainda? Ele já foi pra esse lugar, assim, sabe? De tipo, o que você tá fazendo aí que você não me apresentou ainda que eu quero, viu? Que eu sei que tudo que você faz aí tá vindo reverberando bem pra gente. Então ele vai voltar a contar a história do aparelho, porque foi algo, porque o que eu trouxe? Vejo muitas mulheres com aflição de querer algo muito na vida delas, e na hora que ela leva para o campo de discussão do relacionamento, o homem termina não sustentando aquilo, ela não consegue sustentar a hora dessa espera ou falar para ele o quanto aquilo é importante, ela termina tomando uma decisão. E eu levei uma necessidade, eu ia fazer um atendimento presencial, no local, né, era um instituto, o instituto da minha querida, maravilhosa doutora Laís Rua. Tem muitos médicos, né, nesse instituto que atendem famílias, e eu seria, né, a terapeuta que ia atender também essas famílias, e eu queria levar algo extremamente inovador, como o Pablo disse. Era um aparelho muito legal na época, que ia fazer a medição do estado emocional, e a partir do momento da aplicação de algumas terapias, a gente conseguia medir a qualidade daquele estado emocional. Então era algo revolucionário, maravilhoso. Fiz orçamento, eu vi como chegaria os cursos que eu ia tomar. Quando eu botei na mesa, amor, o que você fez? Primeiro, ela trouxe a necessidade. Eu preciso desse aparelho, etc. Começou assim, eu preciso desse aparelho. Eu falei, tudo bem, ok. Então faça o orçamento, eu vejo direitinho. Vamos fazer a programação, porque eu sou do setor financeiro, eu sou eu que cuido da parte financeira da empresa minha de manhã. Então, quando ela trouxe o valor, era exorbitante. O investimento era muito grande para algo pioneiro aqui no Brasil. Então, só tinha um instituto que fornecia um curso específico para a utilização desse aparelho,
tinha que pagar por utilização, por dia, em dólar. Então era algo assim, então tinha o investimento do aparelho, investimento do curso, investimento da utilização por dia, e tinha um limite de utilizações por dia, se ultrapassasse você pagava um valor a mais. Então isso tudo corroborou para que eu entendesse que não fazia sentido naquele momento. Mas eu tinha que ouvir o lado dela. Eu tinha que entender... Mas eu tinha que ouvir o lado dela. Eu tinha que entender exatamente o que ela achava que era importante. Então eu comecei a entender, não, eu preciso, porque é pioneiro, eu tô começando presencial, então isso aqui vai ser o divisor de águas no atendimento, e vou ter uma busca maior de pacientes, etc. Eu parei, olhei para ela e falei... Foi a hora que ele virou o meu terapeuta, Entendo, gente. meu amor, entendo sua necessidade, entendo o que você quer buscar, mas as pessoas não vão te buscar por causa de um aparelho. Vão te buscar pelo que você vai entregar para elas. E aí, gente, ele me desmontou. Ele me desmontou porque, ó, a chave girou e na hora eu consegui exatamente o porquê que eu estava tanto na busca do aparelho. Não que ele não fosse algo bacana, revolucionário, realmente é algo muito interessante, mas naquele momento eu percebi que eu estava me escondendo por trás do aparelho, e ele, muito amoroso e gentil, ele conseguiu trazer isso e me mostrar isso. E isso foi muito importante naquela época. E aí ele fez algo, né, muito simbólico, inclusive. Ele saiu com o nosso filho na noite anterior, eu ia atender no primeiro dia, né, era uma quinta-feira de manhã, ele saiu na quarta-feira. Ele comprou um macacão lindo, eu guardo esse macacão com muito carinho até hoje. E ele comprou um terninho, né, ele comprou um terninho branco. E ele chegou de noite e falou, tá aqui, meu amor, para você usar no seu primeiro dia, né, vá e seja você, né, e as pessoas vão te procurar, ou você já sabe o que faz, você já sabe, né, como é que funciona essa roda, você não precisa do aparelho, né, boa sorte. Ali foi o melhor abraço quentinho né, quando eu vesti a roupa e fui, eu lembrava dele, do nosso filho ali no site terapêutico, né, nesse presencial, porque o presencial, sim, né, termina tendo um pouco de diferença por causa do contato direto, né, com as pessoas, e inclusive o envolto, né, mais de 20 profissionais, né, a maioria todos médicos, e a gente dialogava sobre aquilo, e isso gera um peso, sim, significativo quando a gente está tratando de famílias, e tudo isso gera, assim, sensações desconfortáveis dentro, mas essa história foi interessante trazer, né, amor? Foi. Por quê? Porque aqui poderia ter aberto, né, um ponto de vulnerabilidade, e o ciúme poderia fazer parte, porque eu podia tomar uma decisão arbitrária, né, o dinheiro do set terapêutico entra na minha conta. Então eu podia simplesmente de maneira arbitrária ir fazer, né, trair ele nessa relação, e isso ia gerar uma insegurança. E como é que esse homem, a partir desse momento, ele começa a confiar em mim nessa relação? E aí esse desdobramento aqui que começa. Então eu acho que esse tema ciúme, Pablo, ele vem muito desse cuidado do casal e estar compartilhando verdadeiramente as suas necessidades, os seus sentimentos, né, e tendo um outro ali na escuta, um outro, né, para poder contribuir e agir de maneira que traga segurança tanto para um quanto para outro. Então você se sentiu seguro a partir do momento que eu entendi o meu ponto de desconforto, e eu me senti segura. Me senti segura a partir do momento que eu entendi o quanto, nesse exemplo que a gente trouxe, né, eu estava buscando um subterfúgio ali para tratar uma ferida que estava ali, né, querendo ser apresentado. E se eu tivesse tomado uma decisão arbitrária, o quanto isso estragaria a nossa relação, que para a gente o quanto ela é preciosa. Então, eu acho que o ciúme é esse lugar que as pessoas, né, ferramenta, estratégia que as pessoas têm de esconder o que realmente está por trás, que é o quanto mulheres e homens se sentem inseguros na relação, exatamente porque não existe a confiança e não existe essa conexão e essa troca aqui no relacionamento. E você acha importante, Maiana, a pessoa que tá sentindo ciúmes, ela verbalizar, eu tô com ciúmes, amor, de tal coisa, etc. Você acha que isso pode melhorar durante todo o processo? Porque pode gerar briga, pode não, vai gerar as brigas. E aí, ela verbalizar, não faça isso, isso você me deixa com ciúmes.
Você acha que isso seria uma certa vulnerabilidade? Ela se sentiria muito vulnerável a ponto de externalizar isso? Sua pergunta tem um ponto fantástico e inclusive um ponto curativo nos relacionamentos. O momento em que a gente girou a nossa chave, inclusive isso está no episódio número 1, foi quando a gente conseguiu ser vulnerável um para o outro. Então, a partir do momento que eu consigo externar aquilo que está desconfortável em mim, isso faz com que a gente se conecte. Porque é pela vulnerabilidade que a gente se iguala, que a gente sabe a nossa humanidade, que a gente conta um com o outro para o crescimento. Então, quando eu estou atendendo mulheres, elas estão nesse lugar de muita insegurança, né, e o ciúme está sendo utilizado de maneira exacerbada ali, eu falo para ela, não vá para ele apontando, isso que você está fazendo, escondendo o investimento, escondendo o seu celular, isso está errado, você tá fazendo isso de maneira, né, que não está certo. Isso não vai resolver, esse discurso não resolve, mas amor, toda vez que você está com a senha no celular, eu me sinto insegura. E não é isso que eu espero de construção de um relacionamento. Eu quero me sentir segura, eu quero me sentir amada. E quando você traz essa senha escondida, o quanto isso me deixa mal. Eu tenho uma história, a gente é cheia de história, né, amor? Eu tenho uma história que quando Pablo é muito envolvido no trabalho, ele é muito sério, ele é muito... sabe, ele é muito bom no que ele faz, então ele se entrega. E olha que nós dois, né, optamos, isso a gente tem muito orgulho, né, amor? Optamos por estar de home office, exatamente por ter um contato mais próximo com o nosso filho, e a gente conseguiu fazer a construção de uma carreira de home office. Então hoje o Pablo é 100% home office, e ele se entrega muito ali no trabalho que ele desempenha. E aí um dia eu recebi uma mensagem do condomínio que ia ter uma suspensão ia ter a suspensão de água em um determinado período. E se ele não passasse essa informação para a funcionária, a gente ia ficar, porque era o dia que ela fazia cozimento né, dos alimentos, e aí ia ficar, né, com prato excessivo ali na pia, porque ela sempre deixava para lavar depois do almoço, e era exatamente a hora da interrupção da água. E se eu for ligar ou mandar mensagem, eu saberia que ele geralmente não vê, né? Até esse dia ele não via, ele não se conectava pela seriedade ali do trabalho. Só que era algo urgente, né? E a narrativa da manhã anterior, né, quando eu mandava mensagem e não via, era uma narrativa dessa primeira história que eu falou. Porque você nunca vê o telefone, porque parece que eu não sou importante, bem vítima, porque se eu morrer na rua, você não vai saber. Era um lugar de muito drama, né, amor? E ele muito racional. É o quê, Maiana? E eu bem vítima. Porque se acontecer algo catastrófico, você não vai ver. E isso nunca resolveu, isso nunca convenceu a Pablo a estar mais atenta ao telefone. E aí, né, um dia eu peguei e falei, tá bom, mandei a mensagem, liguei, aquilo que a gente já saberia, né, Pablo, nada. Lembrando que eu estava a passos de distância dela, tá? Não estava na rua, estava em casa. Mas vamos lá. Mas, não, esse dia eu estava fora, esse dia eu atendi fora. E quando a gente está perto, realmente, né, a gente tá, nosso escritório é um de frente pro outro, mas às vezes a gente realmente, literalmente não consegue, né, mesmo abrir e ir por causa do trabalho. Eu atendo a cada 10 minutos, eu posso bater lá, às vezes eu não escolho e mando mensagem, enfim, as nossas decisões a gente termina tomando para não interromper um trabalho um do outro. E aí, esse dia eu estava fora, né, porque se eu tivesse perto, eu realmente fazia essa interrupção, apesar de eu não gostar, e ele realmente também não gosta, é um acordo, né, entre a gente. E aí eu mandei mensagem, liguei, e ele nada. Eu peguei, cheguei em casa, bati na porta do escritório, ainda bem que não tinha sido ainda interrompido o fornecimento de água, eu já estava, deixei, né, a emoção abaixar, cheguei, bati no escritório e falei, amor. Aí ele, oi. Eu falei, eu me sinto tão insegura, eu me sinto tão desprotegida quando eu tô precisando muito falar com você quando eu tô na rua e você não consegue, né, tá conectada ao celular. Gente, na hora, Paulo fez, o que foi? Cadê o celular? O que foi que aconteceu, amor? O que foi? Se fosse a mãe, né, que dissesse,
ele dizer, estou ocupado, Maiana. Pô, acabou a história aí. Agora, a partir do momento que eu trouxe a forma como eu me sinto diante daquele comportamento de estar pouco conectado com o celular em momentos emergenciais, girou a chave e nunca mais a gente deixou de se conectar, né, com essa emergência, né, e às vezes ele fala isso também, né, às vezes eu também, o quanto eu tô desconectada, e a gente tem um códigozinho Criamos agora. até um código para isso. Criamos um código para isso, porque Pablo é o rei dos códigos, adoro, né, a gente sempre tem uma estratégia para todo o problema que a gente tem, a gente criou uma estratégia de solução para isso, mas a forma como a gente traz, né? Então, eu acho que a mulher e o homem, eles têm muita dificuldade, Pablo, de colocar a vulnerabilidade. Uma vez, teve uma mulher que me falou assim, mas se eu falar a minha vulnerabilidade, ele vai pisar na minha cabeça. Ele vai me fazer ainda me sentir pior. Olha que forte. Perfeito, Pablo. era isso que eu ia te perguntar. O fato da pessoa se vulnerabilizar demais, será que isso não pode virar uma arma para gerar uma agressão depois? Para o outro, né? Tem uma frase que é repetida lá em casa muitas vezes, e uma frase que eu levo muito para o set terapêutico é: não use a vulnerabilidade do outro em benefício próprio. Porque se ele conseguiu se desnudar para você, isso é sagrado, isso é profundo. E se você pega a vulnerabilidade do outro e você utiliza para você, você perdeu a grande oportunidade de estreitar uma confiança profunda com aquela pessoa. Então, se eu estou muito desnudo e frágil para você, eu entrego isso para você, que é muito difícil para mim, eu tô muito aberto para você, porque eu tô mostrando para você a minha fraqueza, e a partir do momento que eu mostro para minha fraqueza, eu tô dizendo, eu confio em você. Eu confio que você vai pegar essa fraqueza e vai saber lidar com ela com carinho, com respeito e com reciprocidade. E se a partir do momento que você pega essa fraqueza para você se sentir melhor em uma situação e você esfrega na minha cara, que tipo de relação é essa que nós temos? Que tipo de indivíduo é esse que eu estou compartilhando a vida a partir do momento em que, quando eu exponho a minha vulnerabilidade, ao invés da gente se conectar, isso vai ser ainda pior. Então, eu acredito, Pablo, que as pessoas têm dificuldade de expor a vulnerabilidade exatamente porque elas têm medo disso. Elas têm medo de quem ela vai enxergar. Quem é aquela pessoa que está do outro lado? Então, observe o exemplo que eu trouxe. Quando eu trouxe a minha vulnerabilidade para você, eu recebi amor, eu recebi carinho, eu recebi, meu Deus, eu me desconectei aqui, amor, eu não vou deixar mais você se sentir desprotegida desse jeito, né? Tem dias que você não vai olhar o telefone e não é por isso que eu não vou me sentir protegida, mas a necessidade está na mesa, a necessidade está ali, essa necessidade está sendo apontada, e o quanto a gente dialoga, né? Olha, aqui eu me senti desprotegida, aqui eu não me senti cuidada, aqui eu não me senti, e você igual, amor, aqui eu não me senti ouvido, aqui eu não me senti atendido. Então, quando a gente dá conta de colocar a vulnerabilidade, a gente espera essa reciprocidade, o quanto o relacionamento flui a partir daqui. Então, o medo de colocar a vulnerabilidade é o medo de que a gente vai conhecer do outro lado. Então, as famílias, elas têm medo de quem realmente está do lado delas. E uma frase que eu também gosto de repetir e faço as famílias, inclusive, enxergarem, você está ao lado, você apaga, você dorme do lado dessa pessoa todo dia. Deveria ser a pessoa que você deveria confiar, porque você simplesmente dorme, você apaga, você não sabe se, inclusive, se você vai acordar viva. Então você deveria confiar nesse homem ou nessa mulher. Só que no dia a dia você se mantém numa posição que você não confia. Então, para você relaxar o seu corpo e dormir ao lado de uma pessoa dessa, o pré-requisito seria a confiança. Então, às vezes, a ausência dessa vulnerabilidade é conhecer profundamente aquele outro que eu escolhi estar ao lado e que eu não quero conhecer esse outro para não tomar uma decisão de talvez dar um limite nessa relação, a decisão de dar um basta nessa relação. Então, eu percebo que muitas pessoas ficam nesse lugar de uma enganação mesmo, sabe, Pablo? Sabe um ponto que eu fico pensando? É a energia que essas pessoas ou que esse casal gasta para poder esconder essas coisas que poderia ser direcionada para um ganho de recurso, para aumentar a receita,
para pensar no futuro juntos e etc. E é até dolorido. Quando a gente sai desse lugar e a gente consegue olhar, o quanto a gente vê um desprendimento de energia desnecessário. E eu, como psicanalista, eu consigo ver que é um desprendimento de energia para uma proteção de uma ferida. Então, ele perde muito tempo protegendo-se de algo que ele aprendeu em um passado. Porque o cérebro está aí para fazer a gente sobreviver. E ele só faz aquilo que ele aprendeu. Então, ele fazer aquilo que ele aprendeu é manter padrões, né, de relacionamento que ele teve no passado. Então, se ele teve um padrão de relacionamento com as figuras de autoridade, né, que não teve confiança, que não teve reciprocidade, que na hora que eu me senti vulnerável, que eu errei, ao invés dessa figura de autoridade me acolher, ela me puniu, ela foi muito dura comigo, na hora que eu estiver na vida com o meu parceiro ou a minha parceira, e isso vai fazer com que eu vá agindo do mesmo jeito, que foi do jeito que eu aprendi. Então, esse gasto de energia escondendo a sua vulnerabilidade advém desse passado. Por isso que investigar as feridas, investigar essas relações, ela é importante para que consiga libertar-se, para que você olhe para o seu relacionamento com um lugar de solução. Olha, para a gente que já olha para esse lugar de solução, é até fácil dizer, nossa, como se perde tempo escondendo ao invés de se desnudar e ir logo. Mas o quanto é difícil confiar no outro, que a partir do momento que eu confiar e receber um desconforto vindo do outro, reacende aquela ferida. E a ideia que passa nesse indivíduo é, eu não vou conseguir sustentar, né, isso de novo. Quantas mulheres, vou dar um exemplo aqui, quantas mulheres que foram traídas, elas têm medo de começar um novo relacionamento porque ela tem medo de ser traída de novo. Na cabeça dela é como se ela não conseguisse lidar com uma nova traição. E eu gosto de dizer para as mulheres o seguinte, você tem duas opções. Você partir para poder jogar-se para esse novo e poder ser traído ou não, existe uma possibilidade, inclusive a gente investiga o padrão do que está dentro dessa mulher para ela partir, né, partir para ser traído ou não. Você pode ser traída ou pode não ser traída, tá? Você só vai saber se você experimentar. Se você for traída, o seu corpo já sabe lidar com isso. Talvez você não queira lidar com isso, mas o seu corpo já sabe. E ela diz, nossa, Maiana, você tem razão. Seu corpo já sabe, você já foi traída, você já sabe como você sai dali, né? Tem um desgaste desse processo aqui, mas você já sabe lidar com isso. Então eu vejo que as pessoas têm medo de sentir a dor, né? E as pessoas têm medo de experimentar a vida fugindo da dor. A dor é necessária para um processo, não a repetição, né? E a dor, eu digo que ela é necessária até para a gente tomar decisões. O quanto existem mulheres dentro de relacionamentos, por exemplo, abusivos, homens dentro de relacionamento abusivo. Quantos homens estão vivendo relacionamentos abusivos, que a gente só fala, né, de mulheres? E o quanto aquela dor ela é necessária para aquele indivíduo aprender, por exemplo, a se posicionar, ele aprender a olhar para ele aprender esse auto-amor. Se ele não viver essa dor, ele nunca vai trabalhar essa ferida que ele trouxe de lá de trás. Porque ele viveu essa relação abusiva lá atrás, anteriormente, né? E então, a gente gosta muito de olhar a relação abusiva aqui, no aqui e agora, Pablo. E quando antes esse indivíduo aprendeu sobre relação abusiva, né? O cérebro, ele é perfeito na hora que ele atrai as situações para que você reviva isso de novo. Então, quando a gente fala desse lugar de que você trouxe, assim, dessa vulnerabilidade, isso é importante para que a gente consiga desnudar realmente a relação e a gente conseguir tomar decisões que são importantes a partir do momento que a vulnerabilidade ela entra no jogo ali. Muito bom ponto, Maiana. Você trazer esse tema tão polêmico, né? Traição. Como é que chega esses questionamentos nas sessões sobre traição, como agir, o que gera pós-traição? São muitos pontos, né, quando a gente começa a falar de traição. Tem gente que gosta de falar que o homem ou a mulher que trai, isso é índole,
né? Isso é personalidade. E eu, como psicanalista, eu gosto de olhar a traição sempre com um viés de ferida por trás, tá? Então, homens e mulheres traem, ponto. Não tem isso, só o homem trai, né? Isso é muito de um caráter masculino, vamos perder, né? Vamos começar a tirar esse estereótipo de apenas que o homem trai, que as mulheres também traem, e a gente precisa entender o que isso está dentro, presente, que leva esse indivíduo a essa estratégia, né, de buscar fora dessa relação, né, aquilo que está dentro. Eu gosto de dizer que a traição ela é 50-50. É disruptivo, é desconfortável ouvir, mas alguma coisa nessa relação ela foi quebrada que fez com que esse indivíduo ele tomou essa decisão. Não é responsabilidade do outro a decisão, mas toda relação ela tem 50%. Seja uma mulher que deixou de se posicionar, seja uma mulher que está arrastando uma relação que não faz mais sentido, seja uma mulher que está vendo o óbvio na frente e está se sustentando, seja uma mulher que mergulhou na maternidade 100% e não fez mais questão de manter uma relação funcionando. E tem muita gente que me aborda, tá, mas ele poderia ter agido de forma XWZ. Não me importa o outro, o que me importa é quem está no meu set terapêutico. A decisão de traição do outro, de verdade, não me importa. Eu olho, às vezes, para a mulher que me traz e às vezes, para o homem que me traz, o quanto ele se sentiu traído. Eu faço ele se desenvolver como indivíduo a partir do momento que ele foi atraído à situação traição. Então, quando a gente fala de traição, a gente fala de algo faltante nessa relação. Ponto. Ah, Maiana, mas um homem fez isso a vida inteira. Ele é o típico, né, que gosta de mulheres excessivamente. É um doente. É um doente. Sim, gente, existe uma ferida emocional desse homem, né? Quantos homens eu já tratei nesse lugar e dizer, Maiana, eu preciso de sua ajuda. Eu olho para o lado e eu tenho vontade de ter outras mulheres, mesmo com uma mulher dentro de casa. E quando, por surpresa, Pablo, a gente investiga essa relação, essa mulher e essa representação dessa relação, existe algo faltante nesse homem. Existe algo que ele deixou lá atrás, né? De olhar, existe um vazio lá atrás que não foi suprido nessa primeira relação que ele teve na vida, né? Que a gente investiga dentro do campo da psicanálise. A primeira relação que a gente teve na vida foi com a nossa mãe, foi a primeira pessoa que você se relacionou na vida, né? E a gente investiga muito a percepção desse indivíduo, né, com essa mamãe, né? E a gente vai enxergando os desdobramentos das outras relações e o quanto aquela estratégia de traição, ela culminou aqui no que estava acontecendo nessa relação. Então a gente olha para a traição de maneira muito superficial. Ah, traiu ainda ali, pronto. E eu não deixo de olhar para esse indivíduo com esse viés. Então tem homens que dizem, eu quero parar com isso. E eu sei que isso é um problema em mim. Não é sobre a minha mulher, é sobre mim. Então quando a gente começa a investigar a ferida, homens e mulheres, como a gente começa a investigar a ferida que está por trás, existe um vazio gigantesco, né? Existe um problema gigantesco nessa relação que está faltante, que esse homem ou essa mulher precisa trazer e dialogar, né? E então, quando a gente fala de traição, a gente fala de investigação daquilo que falta, daquilo que está desconfortável. Mas como é que fica o pós? Existem mulheres que perdoa a traição e começa a ser algoz do próprio marido. Existem homens que perdoam a traição e viram algoz da própria mulher. E aí, essa relação ela não se constrói num lugar de verdade nunca mais, a partir do momento que você não perdoa-se. Existem mulheres que entram no set terapêutico e dizem assim, mas eu já fui traída, mas perdoei o meu marido. Eu falei, e você já se perdoou? Ela, como assim? Eu não fiz nada. Eu digo, cadê a mulher que foi traída lá? Como é que você estava nesse relacionamento? Que parte é essa sua que você precisa olhar neste relacionamento que está aí quietinha e que você perdoou ele, porque você está enxergando apenas ele como o que fez algo ruim para você. E você, como é que você estava? E aí a mulher, ela termina indo para o lugar de desaguar ali e dizer, é verdade, teve uma parte minha que eu não olhei, que eu não fiz. E aí ela realmente completa o lugar do perdão, porque não é sobre o outro, Pablo, é sobre mim. Então, a partir do momento que eu enxergo isso em mim e vou para esse lugar de
né, de alto amor e de alto perdão, aí ela encara esse relacionamento, que pode sim, existem relacionamentos saudáveis, mesmo após traição, a partir do momento que esta mulher ou este homem, ele consegue perdoar-se, né, de atos que ele sabe, né, que aconteceu. E tem um ponto que é um problema muito disseminado nos relacionamentos de casal, e que muito se desdobra também para traições externas, é o quanto existe a traição dentro da própria família. Tem mulheres que se sentem traídas pelas suas sogras, né? E aí essa mulher, por ter esse desconforto nessa relação, ela vai e faz o ato, né, de trazer uma outra pessoa para a relação, traindo este parceiro. Quais são os tipos de traição? Vários, tem né? a carnal. Sim, tem a mental, tem gente que trai na cabeça, né? Porque existe um desconforto. Existe a traição com a relação mãe-filho. Eu posso trair o meu parceiro indo demais para minha maternidade e isentando o meu lado esposa, porque a partir do momento que eu continuo casada, esse lado esposa ele precisa ser alimentado e eu posso trair sim, né, o meu parceiro ou a minha parceira ficando demais na minha maternidade, e a gente não fala sobre essa traição, e ali vai minando isso, ou seja, o que é trair, eu te troco por algo que, né, que deveria acontecer entre nós dois, tudo é traição. Então se eu te traio é porque eu te troquei por algo. Se eu trabalho demais, eu também estou te traindo, né, eu não estou colocando você nesse lugar de prioridade. Então a gente chega à traição apenas a carnal, eu fui lá fora e arranjei um outro parceiro, né, e traí você, mas existem muitas traições, e uma das frases que eu escuto demais em sete terapêutico são mulheres e homens que dizem assim: me dói muito ser traído pela minha sogra ou pelo meu sogro. Então eu já vi relacionamentos acabarem exatamente por essa traição desse cordão umbilical que não foi cortado, que não foi rompido, e que muitos homens e mulheres ainda ficam vinculados às suas famílias de origem, e essa sensação de prioridade, né, com essa família de origem, deixando aquela mulher ou aquele homem não em prioridade, essa sensação de traição, ela é muito profunda, e isso é algo que eu recebo muito em sete terapêutico, e aí abre um buraco, né, de muita insegurança, de muito desconforto na relação, e isso vai afastando e distanciando esse casal. Já que você trouxe esse ponto de traição com sogro, sogra, pai, mãe, você acha que isso tem a ver com dependência emocional? Sem sombra de dúvidas. Esse é um dos assuntos assim, mais discorridos em sete terapêutico, o quanto muitos homens e mulheres eles ainda não entenderam o lugar de ser adulto numa relação com a mãe e com o pai. A gente vai ser para sempre filho do nosso pai e da nossa mãe, mas a partir do momento que a gente completa a maioridade, essa relação ela muda, porque a gente se torna adulto, e a partir do momento que a gente se torna adulto, a gente não precisa mais financeiramente e nem emocionalmente desses pais. É outro lugar de relação. Eu posso amar e ser amado, mas eles não me preenchem emocionalmente para eu me sentir bem e feliz e viver a minha vida. Então eu não posso hoje pegar o telefone, ligar para minha mãe e dizer: mãe, eu tô com dificuldade com o Rafa, como é que eu faço aqui? Sem você eu não consigo. Eu já vi mulheres dizer assim: sem minha mãe eu não consigo maternar. Isso é uma raiz de dependência muito profunda, quando eu digo que eu não consigo estar na vida sem a minha mãe. Eu posso obter um conselho com a minha mãe, se ela for especialista no assunto, por exemplo, se eu entender que aquilo que ela fez faz sentido, pode, mas eu posso tornar minha mãe sempre essa pessoa que eu ligo a todo momento, que só ela sabe me ajudar? Não, não posso. Por quê? Porque é uma conta inconsciente desse passado, onde você compreendeu que você não foi cuidado o suficiente,
né? Não teve essa mamãe com essa disponibilidade, e você, como adulta, colocou sua mãe nesse lugar de suprimento das suas necessidades. A gente entende que quando a gente chega na fase adulta, você recebeu o suficiente, você está pronto para lidar com os desafios da sua vida, a construção da sua família, a sua maternidade, a forma como você vai buscar a sua sobrevivência no ganho do seu dinheiro. Então, o que eu observo nas famílias hoje é essa busca por esse passado, que existe uma conta que as pessoas não reconhecem, que pode estar em débito, que a pessoa entendeu assim. Então ela busca agradar a mãe, agradar o pai, busca depender emocionalmente desse pai, ou às vezes financeiramente desse pai, dessa mãe, e o quanto isso inibe esse adultecer, inibe esse amadurecimento. Só que quando isso está acontecendo na família, nossa, Pablo, como isso é ruim para a mulher, para o homem, para a criança que está no meio dessa relação aqui, porque a criança já cresce olhando esse pai e essa mãe dependente dessa avó, né? Então essa criança começa a olhar para esse pai, para essa mãe e dizer assim, entendi, se o meu pai e minha mãe não têm autonomia e força para seguir a vida, para os seus desafios, é assim que essa criança vai aprendendo também a estar na vida. Então a gente precisa olhar com muito carinho da forma como a gente se relaciona com os nossos pais, porque a forma como a gente se relaciona como adulto com os nossos pais vai refletir muito da forma como a gente se sente bem, como a gente se sente seguro para estar na relação. Então, já vi situações em que a mulher, por muita insegurança na sua maternidade, e é muito natural, ela traz a mãe para ficar ali na sua casa. Você viu que minha mãe ficou ali 2 meses, então era um momento que eu sim me senti insegura nessa relação, fiz esse combinado com você e falei, amor, o quanto, né, isso começar a interferir no nosso relacionamento, vamos conversar. Não, fui muito grata à minha mãe, ela simplesmente parou a vida dela e ficou comigo 2 meses, mas o quanto, quando ela voltou para casa, o quanto aquele buraco ficou gigantesco, ou seja, eu não consegui fugir da minha insegurança desse primeiro maternar. Não tem como a gente fugir daquilo que é nosso. E aí eu observo que se a gente mantém o nosso pai e a nossa mãe nesse lugar, a gente não consegue encarar de frente aquela dificuldade, né? E a gente fica fugindo através dessa, qualquer dificuldade que eu tenho, minha mãe me salva. Ou seja, qualquer dificuldade que eu tenho, você coloca a sua mãe para te salvar e você não termina criando a casca grossa de estar na vida. Isso não significa que você precisa fazer tudo sozinha. Você tem amigo, você tem marido, você tem rede de apoio que você pode pagar, você tem outras formas de buscar esse apoio que não necessariamente precisam ser a sua mãe, né? Hoje, nós temos 2 avós simplesmente incríveis que estão disponíveis e a gente não usa disso, né, amor? A gente coloca elas no lugar de avós do Rafa. Por quê? Porque é esse o lugar que elas precisam estar. Eu traz, eu olho, eu fico. E eu acredito que a gente foi muito para esse lugar por esse entendimento, né? Quantas vezes o negócio está pegando fogo e diz, não, amor, a gente precisa lidar com isso aqui, porque isso é nosso, né? A gente está se modelando como mãe, como pai, e a gente precisa assumir isso. Se passou do ponto, ficou desconfortável, vamos buscar o apoio. Mas a gente sempre vai muito para o apoio pago, para aquilo que a gente está no lugar de se responsabilizar. E óbvio que tem horas que a gente busca a nossa família, mas nessa última instância, exatamente porque a gente trabalha muito essa questão, né? De dependência mesmo. Então, esse é um problema que está presente nas famílias, o quanto as pessoas confundem isso, o quanto as mulheres se sentem realmente traídas. Existem sogras que invadem os lares e a mulher está, por exemplo, maternando de um jeito e a sogra diz assim, não foi assim que eu criei seu marido, né? Não é desse jeito, tá errado. É o materna dela. E aí tem esse marido aqui que não defende essa esposa, porque Baiana precisa defender? Sim. Por que precisa defender? Porque essa relação é dele com a mãe dele. Eu não posso simplesmente chegar para minha sogra e dizer isso que você está falando para mim está desconfortável. Poder até posso, mas se ela está invadindo o meu espaço falando com desconforto, esse é uma relação entre meu marido e ela. Mas se ele não tem coragem de falar com a mãe, e aí, como é que ela fica? Que pergunta fenomenal. Baiana, se ele não tem coragem, é o maior problema. Nem a mulher, muitas vezes nem o homem, tem coragem de estabelecer um limite nessa relação que, na verdade, nunca teve, né?
Se ele não tem coragem, é porque essa relação nunca foi encorajada de ter essa reciprocidade. Maiana, como é que faz? Trazer isso para a conversa do casal. Amor, eu me sinto completamente desprotegida aqui, eu não posso invadir um espaço que é seu e da sua mãe. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Né? Já tive casais de homens me procurar e dizer, Maiana, eu estou aqui porque eu entendo a importância de estabelecer uma relação de limites com a minha mãe, mas eu não tenho coragem. Né? Eu vejo que minha mulher quer ter autonomia do maternar, eu confio na maternar da minha mulher, mas a minha mãe não deixa a minha mulher em paz. E eu não consigo dar um limite à minha mãe. Então, o que eu faço? Eu vou conduzindo esse homem a refletir essa relação com a mãe. E aí, quando esse homem chega na sessão e diz assim, Maiana, consegui conversar com a minha mãe. E, gente, ter coragem de dar limites não é você expulsar a sua mãe de casa, não é você gritar a sua mãe, não é você, né, ser desrespeitoso com a sua mãe, mas é você ter uma conversa com a sua mãe. Inclusive, é você dizer para sua mãe que agora você é adulto, dizer, mãe, eu vejo o seu carinho, eu vejo o teu cuidado, eu vejo que você está tentando me dar dicas, mas eu sou adulto agora, né? Deixa eu construir a minha família, eu posso errar, eu posso cair. A senhora errou, a senhora caiu, a senhora levantou, a senhora acertou, e a senhora teve a construção da tua própria família. Deixa eu fazer isso com a minha. E isso é legal, e eu acho que isso termina aproximando ainda mais a mãe desse filho. É óbvio que não dá para prever comportamento. Tem mães que a vontade de exercer o controle da vida desse filho é muito grande, que essa mãe pode se afastar. Eu acho que é o maior medo que esse homem muitas vezes tem, ou essa mulher muitas vezes tem, de dar limites à sua própria mãe, dessa disrupção, né, dessa desconexão, mas é uma escolha, tá, Pablo? O que ela escolhe? Só existe dependência emocional de pai e mãe? Não, existe uma dependência emocional, né? Você tem dependência emocional de amiga, de amigo, de irmão, e tem mulheres e tem homens que falam assim, mãe, nesse quesito aqui eu sou super curado com a minha mãe, com meu pai, eu consigo estabelecer os limites, e aí, que ele tem dependência do irmão, da irmã, tem dependência com o amigo, e a gente começa a perceber isso a partir do momento que isso começa a interferir, por exemplo... E do cônjuge? Excelente pergunta. Posso ter dependência emocional? É onde mais tem. E isso vem muito enraizado dessa dependência financeira, inclusive, né? Ou quanto aquela mulher ou aquele homem, ela não está pronta para a vida, ela está com essa autonomia, esse conforto de estabelecer e de tomar decisões na sua vida, e ela conta com esse parceiro ou essa parceira e se esconde, né, por trás dessa parceira para não encarar a vida, né? E hoje a gente observa que existem muitas mulheres, né? A gente falou no episódio anterior sobre ali a hegemonia do poder financeiro do homem. Existem muitas mulheres hoje que ganham muito mais do que os homens, e existem homens com dependência financeira dessas mulheres, com dependência emocional dessas mulheres, né? Mulheres que estão aí com cargos de alto escalão, mulheres que ganham muito bem. Existem homens que estão por trás porque eles não conseguem estar na vida, não conseguiram estabelecer uma carreira, não conseguiram encarar essa vida do jeito que precisam encarar e estão vivendo de dependência emocional aqui por trás dessa mulher. E essa relação, inclusive, pode virar até tóxica, tá, Pablo? Onde é confortável para essa mulher, esse homem, ser... A palavra é essa, apagado, sem o seu brilho, sem a sua vida, sem os teus sonhos, sem... Submisso, né? Extremamente submisso, e lógico, essa mulher está movida aqui por feridas emocionais também, e ela precisa alimentar-se dessa vulnerabilidade desse homem, né? Dessa dependência desse homem. Então, quando isso tudo é levado em sete terapêutico, a gente vai para esse lugar de fazer essa investigação, e o quanto isso é importante, porque isso liberta a gente. Quando a gente consegue ir para um lugar de olhar a sombra, quando a gente consegue ir para um lugar de acessar aquela parte que é muito desconfortável em nós, que não é fácil. Se a gente fosse para a terapia sair dando risada, ninguém é para terapia, né, Pablo? Pablo faz dia de segunda, né? Eu também faço dia de segunda, só que eu faço ali volta do almoço e ele faz à noite. E aí eu digo, ele sai e faz assim, tipo, hoje eu não tô afim. Hoje não dá pra falar nada. Eu não dá pra falar nada. Porque se fosse pra gente sair da terapia dando risada, tem alguma coisa errada. Ou seja, quando a gente vai pra terapia, a gente vai enxergar-se. A gente vai enxergar, inclusive, aquela parte que a gente não tá conseguindo ver e que não é confortável, né? Então, a gente sai da terapia mexido. Então, esse é o papel da terapia, a gente se enxergar cada vez mais, né? A gente ir para esse lugar. Então,
temas, quando a gente está trazendo o tema de hoje, que é muito importante, você trouxe pontos que são extremamente importantes, esses dois indivíduos que estão compartilhando a vida e que precisam acessar os seus quartos escuros, acessar as suas sombras. Só é possível um relacionamento saudável quando um casal ele está disposto a mergulhar em si mesmo, porque o autodesenvolvimento desses dois indivíduos vai fazer com que esse casal ele evolua. Como é que eu posso entregar amor para você se o meu amor próprio está interrompido? Como é que eu posso entregar respeito para você? Como é que eu posso entregar cumplicidade para você se eu não faço isso comigo mesmo? Então, é importante a gente fazer esse autodesenvolvimento para que eu consiga realmente estar e ser melhor para esse outro. Muito bom, Maiana. Muito enriquecedor. Como é que foi para você estar nessa posição agora de ser entrevistada hoje? Para mim, eu gosto, inclusive, desse lugar, porque sonho de criança, né? Eu acho que eu sempre... minha mãe conta que, pequenininha, eu sempre gostei de dar aula, né? Você pegou uma lacuna em uma fase da minha vida que eu sempre gostei de ensinar, isso veio de criança, então, sonho de criança, eu gosto muito de ensinar. Eu ficava catando ali os meninos da rua que estavam com alguma dificuldade de algo, e como sempre, muito inovadora, né? Naquela época eu já buscava um jeito único de ensinar as crianças, né? Então, a história hilária, tem um querido, né? Ele era um vizinho, e ele tinha dificuldade de aprender verbo to be, né? E ele não sabia diferenciar homem e mulher. She is, he is. E a mãe, Maiana, se você fizer ele entender, eu vou lhe dar um presentão. Eu falei, não precisa me dar um presentão não, meu desafio é fazer ele entender. Eu falei, tio, chega aqui, vem cá, vamos estudar inglês. Ele, vamos lá. Eu digo, me conta aí um desenho que você gosta. Ele, naquela época, ó, He-Man, She-Ra. Eu falei, perfeito. He-Man, he is homem. She-Ra, she is ela. O menino zerou a prova, né, gente? Zerou no sentido de acertou tudo. Fechou. Então, fechou. Quando eu digo zerou, ele fechou. O menino zerou a vida ali. Ele disse, nossa, tia, ninguém nunca tinha me ensinado assim. Então, naquela época, eu já entendia sobre associação. Você já era fora da curva. Eu já queria associação ali com 8 anos de idade. Então, eu acho que o ensinar sempre foi algo muito dom, quando você fala assim, sempre muito dom. Então, estar no lugar de ser entrevistada para mim é estar ensinando, compartilhar um pouquinho das experiências que eu tenho, né, em sete terapêutico. Às vezes dá um desconforto, que eu quero falar muito, eu quero trazer muito esse transbordar para poder, né, o outro que está assistindo a gente, ele aprender um pouquinho mais. Eu acho que é a vontade que ele se cure, é a vontade que ele viva uma vida cada vez mais prazerosa, mais feliz, mais abundante, né? Então, às vezes dá uma vontade de querer falar mais, né? Existe tempo, até você tá dizendo aqui, Maiana, tem a próxima pergunta, né? Eu olho ali para meu amigo, ele tá, tipo, tem um tempo que tá contando, mas é muito bom estar contribuindo, é muito bom, né? Esse é o motivo do nascimento desse podcast, da permanência desse podcast, estar passando cada vez mais informações saudáveis para que as pessoas elas possam desenvolver, né, uma vida e famílias que mereçam ter conforto, mereçam ter alegria, mereçam estarem felizes. E para mim foi mais confortável ainda ser entrevistada por você, né? Porque a gente faz essa construção na nossa casa. Existe uma frase que a gente repete muito, né? E a gente se coloca muito a viver. A gente precisa ser e estar fazendo aquilo que a gente entrega lá fora, né? Senão isso vira hipocrisia, isso vira farsa, e a gente só consegue deitar a cabeça no travesseiro a partir do momento que aquilo que a gente prega, ensina, e aquilo que a gente direciona o outro, a gente realmente vive na nossa vida. Então, para mim é muito confortável estar com você aqui e falar desse assunto, porque a gente experimenta isso, a gente já teve nos dois extremos, né? E a gente está nessa construção, né? Porque é uma construção diária, como você falou, a manutenção eu acho que é mais difícil do que o início, né? A gente se manter nesse lugar, porque é escolher sempre, né? Fazer decisões, escolhas e manter essas decisões, que é um lugar de grande autorresponsabilidade, mas é uma delícia. Com você foi uma delícia estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar me entrevistando. Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Mande. De programas que eu assisto, de entrevistas que eu gostaria de fazer. Se fosse para resumir todo este episódio em uma palavra só, qual palavra seria?
Confiança. Confiança porque posso desdobrar porque confiança? Pode. Confiança porque essa palavra ela fala muito de tudo que a gente conversou hoje aqui. Se eu não confio, eu posso trair. Se eu não confio, eu tenho ciúme. Se eu não confio, eu ainda preciso buscar na relação anterior, né, esse amor. Então, eu acho que desenvolver esse lastro da confiança, né, no seu relacionamento de casal, ele é importante para que tudo aquilo que a gente conversou hoje não venha fazer um barulho mesmo dentro da sua relação. E essa confiança, ela só é feita diariamente, com ajustes, com conversas, com a sensação de se sentir seguro, visto e amado. Foi uma honra poder estar com você aqui, tá? Amor, o prazer foi todo meu. Podcast que é tão importante para sua carreira e para você. E esse é mais um Conversas que Curam, porque quando a verdade encontra espaço, a cura começa.